Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje eu trouxe uma partida histórica aqui, uma partida jogada entre Bobby Fischer e Mikhail Tal. Não tem como essa partida ser ruim, né? Ela foi jogada no torneio de candidatos de Curaçao em 1962. Vamos dar uma olhada nessa partida então. Bobby Fischer de brancas abre aqui com E4 e temos a defesa siciliana aqui pelo Mikhail Tal, C5, cavalinho F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4 e aqui o Tal vai para essa variante com E5 então, permitindo aqui o lance cavalo B5 pelo Bobby Fischer, ameaçando aqui cavalo em D6 com cheque e o Mikhail Tal permite isso, faz o lance A6, temos cavalo em D6 cheque, bispo por D6, dama por D6 e o lance aqui, dama em F6, agora é muito importante jogar esse lance. Além de proteger o peão central, que já está protegido uma vez, propõe aqui a troca de damas, o que favoreceria as negras, porque já estariam atacando o peão de E4 e provavelmente poderiam seguir com o cavalo B4 com forte ataque. Tá? Então seria muito bom para as negras isso, o Bobby Fischer sabe disso, ele não vai capturar. E aqui os lances mais jogados são dama C7, ou até mesmo dama D1. O Bobby Fischer segue com dama em D1, voltando aí a sua casa, a dama para a sua casa inicial. Temos dama em G6, dando a casa de F6 para o cavalo e pressionando o ponto de G2, retardando o desenvolvimento do bispo. E agora cavalo em C3 simplesmente. Temos cavalo de G em E7, agora permitindo aqui, deixando livre o peão da coluna F, o Mikhail Tal. E temos aqui H4 então pelo Bobby Fischer, olha que legal, né? O Bobby Fischer jogando isso, jogando de forma tática contra o Mikhail Tal, né? Então a gente tem dois gênios aqui da tática no tabuleiro. H5 pelo Mikhail Tal, bispo em G5 e agora D5, finalmente esse lance aqui precisa ser jogado pelas negras. E é muito interessante esse lance. A ideia aqui toda é sacrificar mesmo um peão, gambitar, para colocar pressão aqui no ponto de C2. Tá? Então a partida seguiu com o bispo por E7 primeiro e agora o Mikhail Tal, né? Porque ele vai recuperar aqui a peça, nada disso. O Mikhail Tal tem que proteger esse peão central, ele segue com D4 então, e agora bem ao seu estilo, né? Ele tem duas peças agora atacadas aí do Bobby Fischer. O Bobby Fischer bota o bispo em segurança, com o bispo em G5, temos D por C3, B por C3 e agora está caindo aqui o peão central. Dama por E4 aqui pelo Mikhail Tal, cheque. O Bobby Fischer cobre aqui com bispo em E2, olha só que legal esse lance, né? Deixando aqui o peão de G2 e o Mikhail Tal segue aqui com F6, tá? Por que ele não capturou aqui o peão em G2? Mikhail Tal não é bobo nem nada, ele sabe que viria o lance bispo em F3, que ataca a dama, protege a torre, bota pressão no cavalo e as brancas estariam bem melhores, né? Não tem onde pôr a dama, né? Vai colocar a dama onde? Teria que jogar aqui o lance bispo G4, cravando o bispo, pseudo cravando, porque depois de bispo por G2, bispo por D1, torre por D1, as brancas teriam uma peça a mais nessa variante, tá? Então a posição aí ela exige cautela, o Mikhail Tal sabe disso, ele segue simplesmente com F6 atacando o bispo, bispo em E3 e agora bispo em G4. Dama em D3, propondo aí a troca das damas, dama por D3, C por D3, bispo por E2, rei por E2 e grande roque aqui pelo Mikhail Tal. E a gente tem essa partida já entrando quase num final aí, 6 peões para cada um. Batalha de peças menores no tabuleiro, bispo contra cavalo, né? Essas duas torres. A gente tem uma estrutura de peões aí bastante assimétrica, né? Então vamos ver como segue aí a partida. Torre de A em D1. Cavalo em E7 e agora D4 avançando com o peão central. Cavalo em D5, ameaçando aqui em C3 com chatices. Torre em C1 não permitindo pelo Bobby Fischer e agora a torre de H em E8 explorando o fato do rei estar aí na coluna central. Torre de H em D1 não se incomodando e agora F5 aqui pelo Mikhail Tal. Bispo G5 atacando a torre. Torre em D7 temos D por E5, torre por E5 cheque, rei F3 e agora torre aqui em E4, torre D3, torre C4, pressão total no peão de C3, torre de C em D1. Aqui o Bobby Fischer permite a captura do peão de C3, a partida segue com torre por C3, Mikhail Tal ganhando aí o peão, torre por C3, cavalo por C3 atacando a torre do Bobby Fischer, atacando o peão, mas o Fischer segue com torre C1, opa! Esse cavalo aí não pode sair daí, ele está cravado. A partida segue com torre em C7 protegendo o cavalo e agora
bispo em F4 atacando a torre, torre aqui em C6 e bispo em E5. Então o Bobby Fischer não entregou um peão à toa, né? O Bobby Fischer já tinha enxergado toda essa continuação e agora ele recupera peão à força, né? A partida seguiu aqui com o cavalo D5. O problema todo aqui não dá para jogar o tentador aqui, cavalo por A2, Mikhail Tal não poderia jogar isso por conta aqui de torre por C6, cheque B por C6, e esse final ele é melhor para as brancas, tá? Então aqui o rei está muito próximo desses peões, esses peões vão cair 1 a 1, e o cavalo está deslocado, esses peões não avançam, o bispo segura tudo, tá? Então esse final provavelmente é um final vencedor para as brancas, o Mikhail Tal não quis entrar nesse final, ele segue com o cavalo em D5 simplesmente, e agora a torre em D1, atacando o cavalo em F6 e rei em F4. Percebam que o Bobby Fischer, com toda a sua genialidade, não estava preocupado em capturar o peão de G7. Ele prefere melhorar a posição do rei, como sempre o rei do Bobby Fischer melhor colocado que o rei do adversário. Isso contra o Mikhail Tal é raro, porque o Mikhail Tal também costuma ter o rei melhor posicionado que os seus adversários. A partida segue aqui com G6, protegendo o peão de F5 e agora F3, segurando aqui, controlando o cavalo. A partida seguiu com o cavalo em D7, atacando o bispo em D6, restringindo bastante aí a movimentação das negras, torre em C2 e agora G3, então protegendo aí o peão da ala do rei e deixando aqui o peão de A2. A partida seguiu com torre em E2, tá? Por que não aqui torre por A2? Mais uma vez o Bobby Fischer ficaria com 2 peões a menos, mas aqui depois de rei G5 as brancas também teriam um final vencedor, porque esses peões vão cair todos aí 1 por 1, tá bom? Então a partida seguiu com torre em E2, agora rei em G5 e torre em E6. Então essa foi a manobra do Tal, ele preferiu proteger aqui a base dessa cadeia de peões. A partida continuou com bispo em F4, cavalo em F8, torre em D6, propondo aí a troca das torres, A5, rei aqui em H6, ameaçando entrar ali em G7, torre em E2, mais uma vez atacando o peão, torre em D2 protegendo, torre em E7 e agora bispo em D6. Temos torre em H7, cheque evitando aí as trocas, rei em G5 e agora torre em F7 protegendo o cavalo. Torre B2 pelo Bobby Fischer, F4, bispo por F4, torre em F5, cheque, rei em H6 e B5. O Mikhail Tal tem 2 peões passados aí. 2 peões passados não, tem uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama, pode ser que isso vire um peão passado. A partida segue com o bispo em D6 atacando o cavalo e agora B4, o cavalo está protegido no momento. Temos G4, torre por F3, tudo igual aí, 4 peões, não, tudo igual nada. O Mikhail Tal tem um peão a mais, temos G5 aqui pelo Bobby Fischer, cavalo em E6 e agora sim, finalmente, rei por G6, o Bobby Fischer iguala a questão material, mas mais do que isso, a posição do Fischer é muito boa, porque tem um peão avançado, o rei já está para capturar o próximo. A partida segue com torre em D3, atacando o bispo em E5, torre E3, perseguindo o bispo, rei em F5, protegendo e atacando o cavalo, cavalo em F8 e torre G2, passando a torre por trás aqui do peão passado. Torre em F3, cheque, bispo em F4 cobrindo, como esse é típico do Fischer, ele adora essa configuração do bispo protegendo o rei e o rei apoiando junto com a torre peão passado, é típico de Bobby Fischer. Temos rei em D7 e G6, cavalo em E6, G7, e vejam só que lance corajoso do Bobby Fischer, porque ele deixa o bispo simplesmente, o Mikhail Tal captura esse bispo, torre por F4, cheque, rei E5 e olha a situação, né? Olha a situação. Não dá para o cavalo capturar o peão por conta de torre, por cavalo cheque caindo a torre na sequência. Então a posição é perigosa, esse peão está ameaçando ser promovido e não tem outra maneira a não ser o lance jogado pelo Mikhail Tal para evitar a promoção. Torre F8, né? Típico de Tal também, aquelas defesas surpreendentes. A partida segue com G por F8, promovendo aí para a dama, cavalo por F8 e agora rei D5 e a gente tem esse final aonde o Mikhail Tal tem 3 peões contra 2 peões do Bobby Fischer, cavalo contra torre, quem será que vai se dar melhor? A partida segue com A4 pelo Tal, torre em G7, cheque, colocando o rei aí do Mikhail Tal cortado na última fileira. Temos rei D6 agora, e depois de B3, o Bobby Fischer faz o lance A3, e nessa posição, meus amigos, Mikhail Tal abandona aí a partida. Que duelo de gênios, né? Isso sim é uma partida de verdade, né? Uma partida de verdade. Os dois jogadores muito precisos, com muitas ideias interessantes, os dois muito táticos,
né? E também, ao mesmo tempo, dos jogadores assim completos, uma partida histórica. E aqui não dá mais, né? Depois aqui de A3, esse peão aqui do Mikhail Tal não consegue avançar sozinho, a torre segura, né? Por exemplo, o B2 seguiria aqui torre E7, rei D8 aqui, torre B7, ameaçando o mate e ameaçando o peão. As brancas aqui, o Bob Fischer estaria ganho, né? Depois de rei E8, por exemplo, torre aqui por B2, e será questão de tempo para as brancas capturarem cada um desses peões, trocarem aqui a torre pelo cavalo e aí promover um desses peões, né? Muito legal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só, pessoal, esse relatório valeu a pena esperar. 98,6% de precisão para o Fischer, 99% de precisão para o Mikhail Tal. O computador não consegue entender aqui o que aconteceu, porque ele dá 6 imprecisões para as brancas, né? Ele dá uma precisão maior aqui para o Mikhail Tal, mas a vitória foi das brancas. Ele não consegue enxergar em que momento, né, e por que o Bob Fischer acabou ficando melhor aí nessa partida. Então a gente tem aí um relatório realmente digno de dois gênios, né? Um relatório que nem o Stockfish entende, assim como deve ser entre dois jogadores geniais, né? Então olha só, a precisão dos dois, 43 dos lances do Fischer foram os melhores, 45 do Tal, né? Os lances aí de livro, lances excelentes, ou seja, 6 imprecisões aqui só pro Fischer, 2 pro Tal e só, né? Ninguém errou, ninguém cometeu gafe, uma partida assim realmente sensacional e merece estar aí na história, né? Beleza, gente? Eu adorei essa partida, espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!